Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o orgânico clássico. É super complicado, muita gente quando vê o orgânico pronto não tem ideia nem dele como começou e nem como finalizar. Então, a gente vai mostrar para você de uma maneira bem clara, simples e fácil como fazer um orgânico clássico. Para melhor aproveitamento dos nossos vídeos, primeiro, assista o vídeo todo, do início ao fim. Dessa forma você vai saber a ideia que contém o vídeo. Em seguida, você pode repetir o vídeo e pausar nos pontos necessários para que você possa aproveitar mais de cada um destes momentos. Aproveite já e dê um like nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber as novidades do canal, compartilhe com seus amigos e tenha um ótimo, na verdade, um excelente aprendizado. É muito importante que você entenda que o orgânico não tem um padrão. Muito vai da conversa com o cliente e do objetivo final, o modo como você quer que seja visto a guirlanda de balões. Comece com as cores que vão ser utilizadas. Importante, nunca deixe que o seu balão faça um bico dessa forma. O mais importante é que ele esteja o mais próximo do redondo. Por isso, pressione para que ele fique bem arredondado. O tamanho que você vai usar os balões é muito importante. Por isso, caso você precise, infle e desinfle o seu balão para deixar ele mais maleável e infle bem redondo. Faça grupos de 2, 3 ou 4 balões. Estes grupos podem conter balões pequenos, balões grandes ou ambos. Utilize balões 350 para amarrar a sua guirlanda. Você pode utilizar um e assim que esse acabar, emendar outro, ou você pode simplesmente emendar 2 e já começar com, no caso, uma linha maior para amarrar os seus balões. Amarre os grupos aleatoriamente. Este é o motivo pelo qual este arco é chamado orgânico, porque ele é como a natureza. Algumas montanhas são mais altas, outras são mais baixas, mas no final o resultado geral da paisagem fica muito bonito. Amarre o seu primeiro grupo, seguido de outros grupos, de 2 ou 3 ou 4 balões. Meu balão de amarração acabou, portanto, eu vou emendar um mais. Durante a montagem, você pode deixar os balões maiores um pouco mais afastados uns dos outros, ou você pode concentrar todos em um mesmo local. Novamente, fica a critério da conversa que você teve com o cliente ou o resultado final que você quer para a sua peça. Não se preocupe com os balões enquanto você está montando o seu trabalho. Preocupe-se quando ele estiver já finalizado.
Você tem um visual mais ou menos assim, os balões todos embaralhados e tudo mais. Ok, e agora como calcular a metragem de uma guirlanda? Lembra que nós fizemos grupos de 2 balões, grupos de 3 balões e grupos de 4 balões. Vamos dizer que cada um destes grupos vai ser considerado um pé, ou seja, 30 centímetros. Se você quiser uma guirlanda de 20 pés, você tem que fazer 20 grupos desse, correto? Correto. Mas olha, porque a diferença de tamanhos é muito grande para grupos de 2, 3 e 4 balões, essa média pode dar errado para menos. Então sempre leve 20% mais do seu trabalho para decoração, para você ter certeza que o resultado final ficará muito bonito. E como nós estruturamos uma guirlanda orgânica? Nós usamos base e tubo. Se a sua guirlanda orgânica for 10 pés, ou seja, 3 metros ou menos, você pode simplesmente usar a barra completa ou cortar no tamanho desejado. Mas e se a sua guirlanda for maior, como geralmente é? O que a gente faz? A gente prolonga este tubo. Para prolongar o tubo, a gente precisa de um tubo de 3/4 de polegada. Note que esse tubo ele encaixa dentro do de 3/4. O tubo de meia polegada encaixa dentro do tubo de 3/4. Só que o tubo de 3/4 na base ele fica mole, ok? Ele não encaixa perfeitamente. Então, para compensar isso, nós usamos um pedaço mais do tubo de meia polegada na parte de baixo. Então, você vai colocar o tubo de meia polegada e vai colocar o tubo de 3/4. Lembre-se, quando você for parafusar um tubo ao outro, ele não pode ser parafusado abaixo de um pé, ou seja, 30 centímetros. Porque se tiver um parafuso aqui nessa posição, esse tubo não vai entrar na sua base, ok? Então vamos lá. Digamos que a gente queira fazer uma guirlanda de aproximadamente 15 pés. Este tubo tem 5 pés, 1,5 metro de altura. E esse tubo tem 10 pés, ele tem 3 metros de comprimento. Nós vamos passar este tubo por dentro desse, um pouco, e aqui nós vamos parafusar. Coloque 2 parafusos de um lado e um parafuso a mais do outro lado. Lembre-se sempre de proteger o piso para que as partes de ferro que se soltam não fiquem no piso e também de cobrir os parafusos. Agora sim, nós temos um tubo de aproximadamente 15 pés de comprimento, ou seja, 4,5 metros. Você se lembra do nosso tubo menor, que é o que vai ser encaixado na base? Esse tubo agora vem por dentro do tubo principal. Lembre-se também, um pé tem que ficar livre, porque é o que vai encaixar na base. A partir daqui, a gente já pode parafusar.
Este é o visual que você tem, o tubo de meia polegada por dentro do tubo de 3/4. Esse tubo é o que será encaixado na base. Finalizado o seu tubo, o que pode acontecer? Você não quer a guirlanda reta, você não precisa que a guirlanda seja reta por 4,5 metros de altura ou 15 pés. Você vai querer que essa guirlanda faça algumas curvas para ficar com um desenho bem diferente e bonito. O que a gente vai fazer? A gente vai moldar o tubo agora para que ele faça as curvas que a gente quer no nosso trabalho. Lembra que o tubo de 3/4 ele tem 5 pés, ou seja, 1,5 metro. Eu vou colocar uns 2 pés a mais, ou seja, uns 60 centímetros a mais aqui. E a partir daqui eu vou dobrar o tubo. Então a partir daqui eu vou começar a dobrar o tubo. Aqui tem mais ou menos uns 2 metros, 2,10 metros de altura. Então aqui a gente tem o tubo. Ele ainda está indo muito para cima. Eu vou ir fazendo mais algumas dobras e mais algumas curvas até que ele fique exatamente do jeito que eu quero. Aqui temos o resultado final. Fica a seu critério para onde você vai dobrar, para onde você quer que o tubo siga. Não precisa necessariamente ser tudo na mesma direção. Ele pode ir para frente, ele pode ir para trás, para cima, para baixo, a seu critério. Quando você olha essas curvas meio quadradas, não se preocupe com isso. Depois que os balões estiverem encaixados, essas curvas vão ficar totalmente arredondadas. Encaixe o tubo na base. A estrutura está pronta para receber o arco orgânico. Agora sim, encaixe a guirlanda na estrutura. Você pode usar os bicos dos balões para amarrar os grupos ao redor do tubo. Abaixe a estrutura para poder alcançar nos pontos mais altos.
verifique se toda a guirlanda está encaixada. Agora sim, a gente vai começar a cobrir as mecânicas, ou seja, os pontos onde você consegue ver o tubo ou os nós. Ok, faça clusters maiores para cobrir a base. E não só pelo fato de cobrir a base, mas pelo fato de deixar a base mais aberta para que todo o arco tenha um peso visual melhor, ou seja, um balanço visual. Que o peso esteja todo na parte de baixo. E que não pareça, a gente sabe que não vai cair porque tem uma base e um tubo, mas que visualmente a pessoa tenha aquela sensação de que tudo está bem firme, porque a base é mais ampla, ok? Use balões 350 para amarrar esses clusters. Passe ao redor dos balões. Passe pelo tubo que encontra-se dentro da guirlanda e amarre o outro do outro lado. Agora sim, para deixar a nossa guirlanda ainda mais orgânica, faça grupos menores de balões, com 3, 4, 2 balões e até em algumas ocasiões um balão sozinho. Pegue um balão 260 e corte ao meio. Utilize esses balões para amarrar os grupos menores. Ok? Na nossa empresa, nós chamamos estes grupos de babies, ou seja, de bebês, porque depois do principal, os menores, os bebês, é que fazem todo o acabamento. Você vai simplesmente pegar este balão, olhar os pontos onde o tubo se aparece e você vai torcer e encaixar para cobrir assim toda a mecânica da sua peça. Eu vou agora pegar mais babies e continuar espalhando pelo nosso arco. Agora sim, depois de aplicado todos os babies, os clusters menores, a nossa guirlanda orgânica está pronta. Você pode complementar a sua guirlanda utilizando balões com confete, distorção, balão dentro de balão. Você pode fazer também balões metalizados e encaixar na sua guirlanda e deixar ela muito mais festiva e especial.